Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estamos aqui para outro vídeo de cálculo 3 e no vídeo de agora a gente vai fazer um exercício, um exemplo sobre integrais de superfície de primeira espécie, ok? Calcular a área de superfícies, ok? Então o exercício é o seguinte: calcule a área do cone x ao quadrado igual a y ao quadrado mais e ao quadrado com x de 0 a 3, usando as duas parametrizações diferentes encontradas no exemplo 166. O exemplo 166 é esse aqui, a gente fez no vídeo passado. Você pode ir no vídeo aí de superfícies parametrizadas exemplos, que ele está lá. Então a gente tinha esse cone aqui, ok? O x vai de 0 a 3, né? O cone x igual a raiz de y ao quadrado mais z quadrado. Era esse cone aqui. A primeira parametrização era em coordenadas polares, a outra em gráfico de função, e a gente calculou os vetores normais, ok? A gente vai usar tudo isso novamente. Então, esse aqui é o cone, está aqui. A parametrização por coordenadas polares, vamos fazer primeiro por ela. É x igual a r, ok? X igual a igual a r cosseno θ e z igual a r seno θ, certo? Então, você usava coordenadas polares em y e z por causa da simetria do cone em relação ao eixo x, e o x era o r, porque é a mesma coisa, né, que isso aqui, ó. Isso aqui é o raio, ok? Bom, então, o θ variava de 0 a 2π, que é uma volta completa, e o raio, que é o x, varia de 0 a 3, ok? Então, aqui a gente tinha a parametrização, que é o rzinho de θr, que era o x, y, z, ok? Então, vamos lá, vamos lembrar. A área é a integral dupla de ds. Você vai somar todas as áreas infinitesimais em torno de cada ponto da superfície, vai ter a área total da superfície. E o ds, a gente viu no último vídeo de teoria, que o ds é a norma do produto vetorial rθ vetorial rr, ou seja, a norma do vetor normal vezes dθ dr. O ds, essa norma aqui funciona como jacobiano, ok? Então, calculando o normal, a gente calculou no último vídeo de exemplo, tem lá no exemplo 166 o normal rθ vetorial rr, esse aqui é menos r cosseno e r seno. Então, qual que é a norma dele? A norma dele é esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, dentro da raiz quadrada. Então, tá aqui, ó, r ao quadrado, cosseno ao quadrado, r ao quadrado, seno ao quadrado. Esses caras aqui somam e dão r ao quadrado, ok? Então dá 2r ao quadrado. Então o ds, eu esqueci aqui, né, do dθ dr, aqui e aqui também. O ds é a raiz de 2 vezes r ao quadrado, tiro o r da raiz, é raiz de 2 vezes r dθ dr. Então você tem que integrar isso aqui, porque isso aqui é o ds. Então você integra isso aqui, ó, raiz de 2r dr dθ. Ok? E na região D da parametrização, no domínio da parametrização, o θ é de 0 a 2π e o raio de 0 a 3. Então, integrando isso aqui, da raiz de 2, a integral de 0 a 2π de dθ é 2π, então 2π raiz de 2, integral de r dr. Então, é r ao quadrado sobre 2 de 0 a 3, isso aqui dá 9 meios, corto 2 com 2, dá 9π raiz de 2. Então, a área desse cone é 9π raiz de 2, simplesinho, né? Então, observa que a área é uma integral de superfície que você transforma numa integral dupla, ok? Sempre vai ser isso. Você vai transformar numa integral dupla no domínio da parametrização. Não esqueça sempre do ds, que tem essa norma do vetor normal aqui. Vamos fazer agora para o gráfico de função para eu comentar algumas diferenças e semelhanças. Por gráfico, o x é isso, está em função de y e z, o y e o z são livres, então você está parametrizando x como função de y e z, ok? Com o domínio sendo a circunferência aqui de raio 3 no plano y, z, ok?
Então, o vetor posição R, Y, Z, o vetor da parametrização é X, Y, Z. Esse. Ok? Se você calcular o vetor normal, lá no exemplo 166, certo? No exemplo 166, tá aqui o vetor normal, ó. Calculamos, ele tá aqui, esse cara aqui, ó. Então, eu já copiei para cá. Ele deu 1 menos y sobre raiz de y quadrado mais z quadrado e menos z sobre raiz de y quadrado mais z quadrado. Então, a norma desse vetor normal é esse ao quadrado mais esse ao quadrado mais esse ao quadrado dentro da raiz quadrada. Então, fica 1 mais y quadrado mais z quadrado e esses caras aqui em cima do y quadrado mais z quadrado. Quando você somar isso com esse, vai dar 1, né? Então, 1 mais 1 vai dar 2, vai dar raiz de 2, ok? Então, nessa parametrização, a norma aqui é diferente, ok? Aqui deu R raiz de 2, não tem problema. Aqui deu raiz de 2 só. Então, o ds é a norma do vetor normal vezes dy dz, que é as variáveis que você usou para parametrizar. Então, a área aqui, ok? É a integral de ds em s, mas é a integral do vetor, da norma do vetor normal vezes dy dz. Mas isso aqui é raiz de 2, então é raiz de 2 dy dz. Agora, observe o seguinte. Esse raiz de 2 aqui não tem o r que tem aqui, mas aqui, olha, você está integrando em yz. A sua região de integração é esse círculo aqui, ok? Já aqui, a sua região de integração, seu domínio da parametrização, é o θ de 0 a 2π e o r de 0 a 3. Ok? É uma região diferente, porque aqui você está em coordenadas cartesianas ainda. Uma maneira de você fazer é tirar o raiz de 2 aqui da integral e observar que a integral de dy dz é a área do domínio e o domínio é um círculo de raio 3, então é π r ao quadrado, que é 3 ao quadrado, que é 9. Então, vai dar 9π raiz de 2 igual a esse, ok? Ou você resolve aquela integral usando coordenadas polares. Aquela integral é a integral dupla de raiz de 2. Agora, você não usa coordenadas polares para parametrizar a superfície. Você usa coordenadas polares para calcular a integral dupla, ok? Aqui, usando coordenadas polares, o jacobiano é r dr dθ. O θ varia de 0 a 2π. E o R de 0 a 3, porque é um disco de raio 3, você chega nessa mesma integral aqui, observou? Ok? Que vai dar 9π raiz de 2. Ok? Quais são as diferenças? Aqui você já usou coordenadas polares para parametrizar já a superfície já. Então, quando você calcula esse produto, a norma desse produto vetorial aqui, que é uma espécie de jacobiano, ele já inclui tudo. E você já calcula a integral dupla direto aqui. Por esse lado aqui, pode ser bom que você não precisa fazer uma mudança igual você fez aqui, mas aqui você tem que calcular esse vetor aqui. E esse vetor aqui deu umas certas contas para a gente calcular aqui, né? Não sei se vocês lembram do exemplo 166. Olhem lá. Agora, por outro lado, se você fizer aqui, você já tem uma fórmula, né, para o vetor normal, que é 1 menos fx menos fy menos fz, né? 1 menos fy menos fz, onde f é a função aqui. Então, o vetor normal aqui é mais rápido de calcular. Você já calcula ele mais diretamente, já calcula a norma dele, e monta a integral, chega numa integral dupla, e daí você usa a mudança de variável, ok? Para calcular a integral dupla. Os resultados dão os mesmos, ok? Então, percebam aí a diferença. Agora, vamos fazer um outro exercício aqui, que é calcular a área da esfera do exemplo 165. No exemplo 165, nós vimos essa esfera aqui de raio A. A esfera de raio A a gente parametrizou usando coordenadas esféricas. X igual a seno φ cosseno θ, y igual a seno φ seno θ, z a cosseno φ. O θ varia de 0 a 2π e o φ de 0 a π, que é do polo norte ao polo sul. A gente calculou o normal, Rθ vetorial Rφ, então calculamos o Rθ, calculamos o Rφ, fizemos o produto vetorial aqui, certo? Essas contas aqui, e chegamos que o produto vetorial Rθ Rφ é menos A seno φ
R de θ φ, certo? Então, essa aqui é o exemplo 165. Agora vamos ver então o exemplo aqui, 170. A parametrização tá lá, eu já falei, é essa aqui. O Rφ vetorial Rθ, que eu troquei a ordem, né? Que a gente calculou Rθ vetorial Rφ, deu menos A seno φ vezes o R. O Rφ vetorial Rθ, quando você troca a ordem no produto vetorial, você troca o sinal. Então vai ficar menos vezes esse menos aqui, vai dar mais, vai dar A seno φ vezes o R de θ φ. Então deu esse cara aqui. O produto vetorial, o vetor normal é esse. Aqui ele está apontando para fora. E aqui ele está apontando para dentro. Lembram que eu falei? Um aponta para dentro, outro para fora. Não tem problema. Qualquer um que você escolher tá bom. Na norma vai ser o mesmo, que vai tirar o sinal do menos, né? Então a norma é a norma de A, que é A, norma de seno φ, que é o módulo de seno φ, norma de R de θ φ. Agora, o seno φ, o φ está entre 0 e π. Observe aqui. Aqui tem o cosseno φ, aqui tem o seno φ. Quando o φ varia de 0 a π, ele varia aqui, ó. O seno φ é positivo. Então, um módulo aqui vai sair o seno. Você pode tirar o módulo. Se não fosse esse intervalo, você teria que manter o módulo, ok? Cuidado. Por exemplo, se fosse o θ, se tiver seno θ aqui de 0 a 2π, você teria que manter um módulo porque o θ muda de sinal. O seno de θ muda de sinal, ok? A norma do Rθ vetorial Rφ, do R de θ φ é quanto? A norma desse cara aqui, a gente sabe que esse cara aqui, ó, é um vetor posição aqui de um ponto na esfera. O R de θ φ é o vetor posição, né, na esfera. Então todos os pontos ali dessa forma tem a norma, a distância deles até a origem é A, porque eles estão na esfera. Então essa norma aqui é A. Então a norma do produto vetorial é A ao quadrado seno φ. Ok? Antes da gente terminar o cálculo aqui, ó, guardem então que a norma do produto vetorial é A ao quadrado seno φ. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Olhem para esse exemplo aqui. Certo? Olha só as curvas de grade aqui. Φ, né? Aqui no polo norte, o Φ é 0. O Φ vai aumentando até chegar no polo sul aqui, onde ele é π. Ok? Então o polo norte é essa reta aqui, ó. Φ igual a 0. Polo norte. Porque o θ varia de 0 a 2π e o φ de 0 a π. Aqui essa reta aqui, θ igual a π, é o polo sul. Lembram que esse aqui é o domínio da parametrização no plano U, θ, φ? Então, o que a sua parametrização faz? A sua parametrização pega aquele retângulo aí como se fosse uma folha, pega esse retângulo aí de 0 a 2π de θ φ e gira ele assim e forma um cilindro, ok? Eu tenho um cilindro aqui, certo? Ele junta do θ igual a 0 com θ igual a 2π, certo? Porque você está andando aqui, ó, você está andando, você passa para lá, você chega aqui. É periódico, né? Você deu a volta. Então ele vira um cilindro. E depois ele deforma esse cilindro de modo a virar uma esfera. Então no meio ele expande e no interior aqui ele comprime até fazer com que toda essa borda do cilindro aqui se cole e vire o polo norte. Tá claro? Para todo θ de 0 a 2π, quando o φ é 0, você está num único ponto, no ponto A. Nesse extremo aqui, nesse extremo, a sua parametrização não é bijetora, mas isso não tem problema se é nos extremos apenas. Então observe bem aqui, se você pegar um φ bem próximo do π aqui, pega esse φ aqui e dá a volta, você vai estar aqui, ó, certo? Então você vai estar andando pouco aqui. Olha só,
Qual que é a área aqui, ó? A área aqui é essa. Não é a mesma área que essa aqui, mais ou menos? Eles têm a mesma área. Mas olhe bem aqui na parametrização. Uma área dessa aqui é a área de um setorzinho aqui, ó. Certo? É muito menor do que a área correspondente a esse cara aqui, que é uma área que é assim, ó. Tá claro? Então observe que no seu cilindro você está apertando aqui para transformar no polo norte e engordando no meio, transformar na esfera, certo? Então, olha só a norma aqui, que é o que eu falei, que é o fator mudança de área. Quando que o seno φ é pequeno? Próximo do zero e próximo do π. Então, próximo do zero e do π, essa área aqui vai ser diminuída muito, certo? E quando o φ é π sobre 2, ele é 1. Quando o φ é π sobre 2, o seno é 1. Então, aqui no meio, que é π sobre 2, a área vai estar sendo preservada, né? Então, na verdade, ele não vai engordar no meio, né? Que eu tinha falado lá que ele ia engordar. No meio, ele continua a mesma coisa, mas ele deforma o cilindro para que o equador do cilindro continue sendo o equador da esfera, mas para cima ele deforma para virar o hemisfério norte, e para baixo ele deforma para virar o hemisfério sul. Tá claro? Então, esse aqui é o significado geométrico da norma do produto vetorial aqui, Rφ e Rθ. Tá claro? Então, em vez de integrar dφ dθ, que você estaria achando a área do domínio, como o domínio é elevado aqui, cada ponto do domínio é expandido ou comprimido, você coloca esse fator aqui, que a gente deduziu no vídeo da teoria. Então, esse fator aqui, a ao quadrado seno φ, fica integral dupla de a ao quadrado seno φ, dφ dθ, θ de 0 a 2π, φ de 0 a π. Então, isso aqui dá a ao quadrado, a integral de 0 a 2π de dθ é 2π, a integral de seno φ é menos cosseno φ, que você deriva o cosseno da menos seno φ, de 0 a π. Então, dá 2π vezes a ao quadrado vezes cosseno de π menos 1, com esse menos 1, então dá 1. Menos, então mais cosseno de 0, que é 1. Então, isso aqui vai dar 2 aqui dentro, vai dar 4π r ao quadrado, que é a área da esfera que a gente já conhece. Tá claro? Então, era esse o que eu queria passar para vocês hoje, né? Observa, né, que esse a ao quadrado aqui é exatamente tá no jacobiano também, né? Então, o que eu falei lá do cilindro, só voltando. Se o cilindro for transformado de raio 1, for transformado em esfera de raio 1, o equador do cilindro vira o equador da esfera e você comprime aqui para virar o hemisfério norte e sul. Agora, se o seu cilindro continua tendo raio 1 e sua esfera tem um raio A, aí você tem que expandir ou comprimir se o A é maior ou menor que 1, tá claro? Que aparece aqui um a ao quadrado no jacobiano, que é a norma do normal. Ok? Então eu espero que vocês tenham entendido aí como calcular uma integral de superfície de primeira espécie, certo? É basicamente calcular esse vetor normal, a norma dele, não esquecer dele e usar a parametrização correta. Que se você erra a parametrização, você erra esse domínio aqui, então você vai calcular a integral dupla num domínio errado aqui. Okay? Então, atenção que a parametrização não são só as componentes. O domínio é extremamente importante também. Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo.